tô bem perto da sua cara, tá? Beleza. Pode começar? Tá, Rô, a gente vai junto com o roteiro falando e eu vou anotando algumas coisas. Então, primeiro eu queria perguntar sobre o seu quem é você? Como que o rap... Marcelo, fica aqui. Você tem que ficar do lado da minha câmera. Tá. Senão... Ah, entendi. Quer que eu fique no... Mas Agora tá bom? o outro fundo já é outra textura. Aqui tá bom, será? Vem pra cá um pouquinho, Rodrigo. Isso, melhor. Cara, fica uma merda se você enquadrar exatamente no meio. Vai, deixa assim. Tá bom, vou fazer. Quer passar aqui pra ficar maior? Quero. Aqui no meio. Passa aqui, ó. Legal. Vamos aí, então. Primeiro a gente queria perguntar Vem cá. Ele tá arrumando as coisas. Pera Tá. aí. Sim. Uma coisa que a gente trocou ideia na semana passada e nas outras aulas é um pouco como que o hip hop te trouxe até a educomunicação e como que pode levar a educomunicação para o hip hop. Então a gente vai começar perguntando sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho, um projeto na Fundação Casa e quem é você. Se quiser pelo quem é você primeiro, acho que é melhor. Sim, sim. Então, quem é você? Tá, beleza. Bom, meu nome é Rodrigo Costa, né? No movimento eu levo o nome de Rodrigo Juqueri, porque Juqueri, na verdade, é como se fosse uma homenagem ao complexo hospitalar, né, do Juqueri, que é um manicômio que fica na cidade de Franco da Rocha. E eu quis adotar esse nome porque o tema do inconsciente, o tema da loucura, o tema da arte está totalmente relacionado àquele lugar, né? E nós temos lá, tipo, o nosso educomunicador maior, que era o Osório César, né? Que ele era médico, mas ele se apropriava das artes para poder levar como forma de tratamento para os internos do hospital, né? Como uma forma de tentar recuperar o paciente que encontrasse enfermo ou com um problema mental. Então é por isso que, a partir disso, eu fui tomando conta dessa história do manicômio, tudo, e eu quis adotar esse nome como se fosse uma espécie de uma homenagem, né? Justamente assim, o que mais me atraiu nesse lugar foram os trabalhos que o Osório César desenvolveu lá. Então, por conta disso, eu falei, Rodrigo Juqueri mesmo, e já era. E o queri é uma planta, né, indígena, que ela, ao tocar nela, sua mão fica um pouco dormente, assim, e tal. E também leva o nome do rio que corta a cidade, né? É um rio bastante extenso, ele começa lá, acho que vai bem para lá de Atibaia, Bragança Paulista, e ele termina no rio Tietê, aqui em São Paulo. Acho que falta mais alguma coisa, né? Peraí. E fala um pouco da sua trajetória. Fala um pouco da sua trajetória, assim, como que você já trabalhou do quê? Ai, peraí, gente, muita gente falando. Pera, o que é que vocês querem? Tá. Ah, mas o último ficou ok. Peraí.
Tá. Tenta não se mover Não ficar muito muito, assim, calado. pode Tá. falar assim, só não vai dar muito Tá. espaço. Tá, vai, Marcelo. Vai, vamos aí. Então, como que... fala aí da sua história, tipo, onde você estudou, o que te interessou, e aí onde você trabalhou antes de vir pra cá, os corre que você fez, o corre que você fez no rap, ou no trabalho mesmo, na fundação, até você chegar na educomunicação. Sim, sim. Bom, a minha história de vida, ela começou... Pode ir? Bom, a minha história de vida, ela começou mesmo em Franco da Rocha mesmo, o lugar onde eu nasci e cresci, né? Estudei sempre em escola pública e sempre era difícil, né? Por conta das condições mesmo que são oferecidas, que são ofertadas, né? Em escola pública, dificilmente havia projetos culturais assim para poder despertar, né? Esse lado artístico assim. Então, eu cresci ouvindo música, né, com meus irmãos em casa, eles participavam também de uma equipe de som também, que eu não lembro o nome, na década de 80, e aí eu fui me envolvendo ali com a cultura, mas bem longe, eu não sabia muito o que era o movimento hip hop, eu só escutava assim, as instrumentais dos Balanços, né, que tocava, do Ice-T, do Kool Moe Dee, né, do... Eazy-E também, escutei bastante nessa década, escutava muito rap internacional, assim, né, a partir deles, assim. E aí eu fui tomando conta desse caldo cultural durante os anos 90, mais ou menos, no final dos anos 90, né, eu ainda tinha tinha um aparelho 3 em 1 da Sony, né, que, se eu não me engano, o modelo era LBT 40 watts, assim, um 3 em 1 aparelho. E eu pegava os discos do meu irmão nas caixas e ficava escutando ali. E tentava também fazer alguma intervenção ali para mudar o rumo da música ali, né? Assim como o Kool Herc fez, né? Ele promoveu uma festa lá no Bronx, lá em 73, lá, e que, tipo, mudou totalmente o cenário da música do hip hop, né? E ele começava a fazer aumentava as instrumentais, né, o tempo da instrumental, e assim, conforme ele aumentava mais o tempo dessa instrumental, as pessoas dançavam cada vez mais ainda no baile. Então praticamente ali ele percebeu que estava acontecendo um movimento muito forte ali, e ali foi onde nasceu o break. E aí, a partir do break, veio o MC, que é o mestre de cerimônia, né, o rei dos flows e tal, né, das métricas, das levadas, tudo. E aí veio todo veio todo um movimento muito forte, assim, né, com a criação da Zulu Nation, né, com a África Bambata, que acontecia também ao mesmo tempo ali na década de 70, né, no início da década de 70, que foi promover essa união, né, desse movimento para poder, de alguma forma, ele reduzir o alto índice de criminalidade no Bronx, né, a questão da violência, questões assim de política pública que já estava sendo exercida ali, porque até então o governo tipo não tinha condições assim de nem entrar lá, tipo nem a polícia entrava no Bronx, entendeu? Então foi a partir daí que o movimento deu uma resposta a essa problemática aí que também atinge também aqui as capitais brasileiras, né? E a partir de todo dessa história tudo que eu fui me envolvendo aos poucos, assim, eu comecei a querer participar mais, né, de como é que ser um DJ, né? Então, né, com muito esforço, assim, o meu irmão, ele comprou uma Gradiente, um modelo de toca-disco Gradiente Direct Drive, é uma D20, se eu não me engano. E a partir dali eu comecei a me inserir cada vez mais. Só que ainda não havia uma peça importante, que era um mixer, né? Que o mixer era o primeiro mixer que eu fui ter mesmo era o volume ali do 3 em 1, né? Que eu fazia os cortes, abaixava tudo, né? E ficava ali tentando fazer de alguma forma as mudanças, né? Da música, né?
E aí ia conhecendo o bumbo, a caixa, né, o tempo, né, da batida, tudo. E, e aí foi assim, foi indo. Aí, anos mais tarde, eu fazia os ensaios em casa mesmo, assim, num salão, numa garagem, assim, de casa, e ligavam algumas caixas de som, que meu irmão, com muito custo, ele conseguiu guardá-las por muito tempo, né, só que depois eu acabei queimando todas, né, foi queimando saída, foi queimando alto-falante, enfim, né, mas sempre ali, né, sempre trabalhando, estudando, conhecendo a cultura, tudo, né, do DJ, assim, né. E, e aí, com muito esforço, nós compramos um mixer de madeira, o modelo Chorus, né, um ADM 200. Então, foi ali onde que eu comecei a ter realmente a noção de como é que era, né, porque até então, quando eu fui mexer naquele aparelho ali, eu já não sabia muito como é que funcionava, assim. E aí o meu irmão foi dando os toques, falando, olha, é assim que você faz, baixa o tom aqui, aumenta o pitch ali. E aí eu fui já aos poucos, fui me apropriando da cultura. O auge maior, assim, que me despertou de vez para entrar no movimento foi ali entre 96 e 97, né? Quando eu assisti pela primeira vez assim um campeonato da Technics, né, um campeonato mundial de DJs que ocorre anualmente, né, em várias cidades do mundo, na Europa, aqui no Brasil também tem o GMC Brasil, né. Anteriormente tinha um hip hop DJ, mas ali em 96, 97 ali, justamente quando o rap já estava se movimentando já, né, que já tinha Homem na Estrada já lançado, Mano na Porta do Bar, o Nil do MRN com Noite de Insônia, enfim, isso daí já eram sons já que já estavam sendo consagrados, mas que precisava dar um pontapé inicial pro movimento. E foi ali, nessa data, assim, nesse período que eu assisti nesse campeonato, vendo um jovem, tipo, adolescente de 15 anos, o DJ A-Track, ser campeão mundial, aquilo ali, eu falei, nossa, a juventude tá vindo com força aí, né? Tá mostrando as caras, tá desempenhando, é isso, a gente quer de alguma forma, buscar esses adultos significantes, né, que o professor Ismar de Oliveira fala, né, que tem que ter essa união de gerações para promover o hip hop e fortalecer as relações na música, na cultura, na arte, né, na dança, enfim. E aí veio o álbum do Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, e ali foi uma convocação ali, falei, você está convocado a fazer parte do movimento hip hop e daqui para frente agora você vai ter que trabalhar, ter que suar, entendeu? Ter que ver quais são as formas, quais foram o histórico do rap com as mídias também, né? Tem que estudar, tem que ir lá, vai lá nos rolos de fita para cortar, para fazer as edições. Essas era a apropriação da mídia, né? Que o pessoal fazia na época, usava o vinil, usava as fitas cassete, né? Os gravadores da Sharp, que tem o rádio gravador e né? O rádio deck, né? Da Sharp que tinha na época, né? Que a gente fazia os ensaios, gravava, ficava na fita ali. Quem sabe um dia a gente grava isso num estúdio, né? Numa Continental, numa Copacabana da vida, né? Como foi o caso de alguns grupos no começo, que nem todos os grupos eram independentes e ainda precisava das grandes gravadoras para poder lançar seus pontos de vista, suas ideias, né? Tudo aquilo que concorria dentro das periferias do Brasil para mostrar para o poder público que há ausência do Estado ali e é que não tem como não passar desapercebido, né? E aí, quer falar alguma outra coisa aí? Então, Que eu já tô dentro. Oi.